Olá, meus amados e meus queridos irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero contar um pouco da minha história para você. Eu quero relembrar um momento da minha infância que eu passei. Para mim poder chegar até aqui, o Senhor tomou a frente de tudo. Por isso que hoje eu estou aqui. Ele me guardou. E eu não vou contar tudo só nesse vídeo que eu vou estar postando para vocês. Se vocês me acompanharem, eu vou estar dando sequência a esses testemunhos da minha vida que aconteceu e o que o Senhor tomou à frente de tudo para que hoje eu pudesse estar aqui. Jesus me deu um chamado e esse chamado eu já estou exercendo ele. Se você que está assistindo é porque Deus está te mostrando isso. Isso é um testemunho que o Senhor está mostrando para você. Está mostrando para você um testemunho vivo. Não é desse episódio aqui não. Esse episódio que aconteceu em uma outra cidade. Lá no Rio de Janeiro. Isso aqui foi um acidente. Mas o que eu quero relatar é outro episódio que eu fiquei em coma, ainda quando criança. Eu passei por um momento muito difícil, muito delicado. Meus amados, um dos piores momentos da minha infância, onde todas as pessoas falavam: o João está muito mal. Teve pessoas que chegou para mim e falou quando eu voltei, que disse assim: você estava a 7 palmos e veio a vida novamente. Meus amigos, o episódio que aconteceu comigo, eu vou caminhando aqui e se eu achar um lugar para mim sentar, para estar conversando com os irmãos, e com certeza eu devo achar, eu vou sentar e vou estar relatando isso para vocês. E foi mais ou menos assim, ó, olha só o que aconteceu. Eu vou procurar primeiro um lugar aqui para mim sentar. Aqui tem muita caixa. Eu vou procurar um lugar aqui para me sentar e vou estar relatando isso para vocês. Então, meus queridos, eu achei aqui um lugarzinho para mim. Eu posso até sentar ali, mas botei o meu estabilizador aqui. E vou contar essa história para vocês de pé. Eu me lembro que quando eu era criança, né, assim como eu vi os meus piores momentos, como eu havia falado com vocês, os meus piores momentos da minha infância foi uma dor que eu passei. E que dor? O que causou aquilo? Foi uma doença. Minha mãe não sabia. O pessoal da vizinhança também não sabia, ninguém sabia. Eu me lembro que eu comecei a ter uma dor na barriga e eu comecei a chorar. E era muita dor, mas muita. E eu começava a chorar. E chegou um momento que eu não estava mais chorando, eu estava só gemendo. E ninguém sabia o que era aquilo. E minha mãe me botou em uma cama e eu não poderia mais nem me movimentar, nem para direita, nem para esquerda. Eu ficava numa posição só. E ali era o momento que eu ficava sentindo muita dor. E eu gemia, eu chorava. Isso na minha infância. Aí o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Passou uns 2, 3 dias em casa, nada e muita dor o tempo todo, me levaram para o hospital da cidade. Quando chegamos no hospital da cidade, eles fizeram de todos os procedimentos possíveis naquela época. Gente, eles inseriram um objeto no... Desculpe eu falar, mas eu preciso falar. Talvez foi um momento assim
constrangedor na minha vida, eu falando agora, né? Mas eles inseriram um objeto para fazer uma lavagem dentro de mim pelo meu ânus. Olha só como que foi essa situação. Estou sendo bem realista e estou contando assim, sabe, sem ter vergonha do que aconteceu. Então isso foi quando eu era criança, quando tinha 7, 8 anos de idade. Foi mais ou menos isso. 6 anos, entendeu? Mais ou menos isso. E esse momento, então, eles fizeram de todos, eles fizeram aquela lavagem por dentro do meu organismo, fizeram de tudo, e aquela dor parece que só aumentava, e eles fizeram de tudo no hospital, tratava e lutava, no hospital da cidade, e nada dava jeito. Eu me lembro que era assim, acho que era uma parte da tarde, falou assim: tira esse menino daqui. Aqui não tem jeito para ele. Meus amados, e eles me colocaram dentro de um carro. E eu me lembro que eu estava sentado com a cabeça no colo talvez da minha mãe, ou era de outra pessoa, eu não lembro de quem. Mas eu sei que eu fui acompanhado de alguém. E aquele carro tirou para a cidade, onde lá poderia fazer todos esses procedimentos. E chegando lá nessa cidade, a cidade maior, a cidade grande, começou o processo, começou os médicos trabalharem em prol da minha vida. E lá eu fiquei entubado, em coma, passei por uma série de coisas, eles usavam esses objetos no meu ânus. Eles também botavam sonda pelo meu nariz para sugar tudo que tinha dentro. Não sei se era para sugar, não sei se era para mim se alimentar. Se vocês sabem de alguma coisa em relação a isso, você que é da medicina, que conhece e sabe por que aquela sonda, parece que a comida parece que saía por ali. Se você que tem conhecimento nessa área, deixa nos comentários o que é. Então, eram diversos problemas e nada parece que tinha jeito, nada mudava. Eu continuava a gemer e sentindo muita dor. Muita dor, muita dor. Meus amados e meus queridos irmãos, e eu me lembro desses momentos que foi os piores momentos da minha vida. Eu não tinha mais opção, eu não tinha mais alternativa. Eu não tinha. Eu não sabia o que fazer. Nem minha mãe. Ninguém sabia o que fazer por mim. E eu me lembro que ali, eu gemendo já há vários dias, parece que eu estava me despedindo dessa terra, os meus olhos. E eu me lembro que eu olhei para minha mãe. Era minha mãe. E ela olhou para mim, como ela diz, então já era. Tipo, esquece. O olhar da minha mãe parece que era um olhar de despedida para mim. E ela pega ali, olha para mim e vê eu derramando lágrimas, porque eu não tinha mais como nem gemer de tanta dor. Então ela começa a olhar e ver as lágrimas dos meus olhos só percorrer pelo meu rosto, porque eu estava ali. E ela pega e sai. Naquele momento, aconteceu uma coisa que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, de forma alguma, mas eu senti um alívio tão grande dentro de mim que eu não sei explicar aquilo. Eu me lembro que quando minha mãe olhou para mim e parece que era um olhar de despedida da minha vida, daqui dessa terra, ela pegou e saiu. Eu fui e peguei
e vi aquilo, só derramava lágrima e mais nada. Aí veio um refrigério tão grande, aquela dor de repente passou. A sensação é que parece que até hoje eu penso que minha mãe tinha entrado para dentro de um banheiro. Eu não sei se ela foi orar, eu não sei o que ela fez, não sei. Eu não sei se ela orou, não sei. Mas eu me lembro que quando ela desapareceu da minha frente, veio um alívio daquela dor tão grande que eu não sabia mais explicar. E as lágrimas que estavam caindo ali do meu rosto, não era lágrima mais de dor, mas de alívio. Tudo passou. Eu me lembro que eu fiquei muito tempo naquele hospital. Quando eu recebi alta, eu estava muito magro. Muito, muito magro. Isso é um testemunho de vida para você que está me assistindo aí, para você que está me assistindo. Sabe? Isso não é uma historinha de conto, de fábula. Não, isso aqui é algo que eu vivi. É algo que eu passei e eu estou relatando para você, sabe? E ali foi o momento que foi aliviado toda a minha dor. Naquele olhar dela, como fosse um olhar de despedida, foi o olhar que foi eliminado toda a minha dor. De repente, foi uma sensação maravilhosa, foi aquela sensação. Por aqueles momentos de angústia, de dor que eu passei, foi a melhor sensação que eu tive. Foi aquela dor ser aliviada. Até hoje, eu tenho uma impressão que a minha mãe estava orando. Eu já cheguei até a comentar isso para ela, que ela estava orando nesse momento. Mas se ela estava, eu não sei. Mas foi o Senhor que me visitou naquele momento. E aquele momento, assim, foi especial. A minha dor sumiu, a minha dor desapareceu. E eu estava derramando lágrimas, mas não era lágrima mais de dor, mas de alivio. E houve paz no meu espírito. O Senhor se fez presente ali naquele lugar. Por isso que Deus tomou a posição de enfrentar os adversários da minha vida. Ele entrou na posição. Quando eu não aguentava mais, ele tomou a frente. E hoje eu posso contar essas histórias para você. E se prepare, eu vou contar mais dessa história para você. Eu vou relatar mais outros momentos que eu passei assim na minha vida, para a vida de vocês. E você que está acompanhando aí, eu vou estar postando os próximos vídeos e eu posso fazer essa playlist, mas eu não vou fazer, mas eu vou postar. E conforme eu vou postando em sequência, você vai assistindo e vai deixando os seus comentários. Vamos interagir e juntos a gente vai crescer e caminhar em direção ao reino de Deus. E se eu puder falar, e se eu puder não, eu posso falar. Aquilo que eu puder falar hoje, eu vou falar. Aquilo que Deus fez na minha vida, eu vou anunciar. Isso aqui é um testemunho perfeito, assim, da minha infância, da minha adolescência. Então eu posso expressar aquilo que Deus fez na minha vida para vocês. E quando eu puder anunciar, e quando eu vier, e quando eu estar em outros lugares, e quando eu for estar em outras congregações, vou estar dando o meu testemunho, meus amados, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou me comunicar, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou testemunhar, porque o que eu mais tenho para fazer hoje é o meu testemunho. Eu vou testemunhar, e eu vou testemunhar Jesus. Então eu, João Lopes, vou testemunhar a vida de Jesus e vou anunciar o reino até que Jesus venha
e me faça ir para ter um encontro com Ele, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Fica para o próximo vídeo, deixe os seus comentários, deixe o seu like, o seu joinha, porque isso é importante. Esse joinha, ele faz com que o meu vídeo ele seja entregue para outras pessoas assistirem, comentários, entendeu? Então, faça isso e nós veremos o quão é bom e quão é maravilhoso andarmos juntos com a presença do Senhor. Deus me guardou e onde você estiver, se você estiver num hospital, se você saiu de um lugar desses aí, Deus também tem um plano maravilhoso para a sua vida, meu querido. Ele te guardou. Se você saiu de lá, Ele te guardou. Se você foi de lá de dentro do hospital, é porque Deus te levou para Ele. Essa é a opção. Se você crê, se você vive a fé que eu tenho, amém. Não tem como. Deus vai te salvar. Deus vai te salvar dessa terra. Deus vai te salvar desse mundo perverso. E Ele está te guardando. Ele vai tomar frente de tudo que você está fazendo, para Ele poder te salvar. E eu declaro isso na tua vida, em nome de Jesus. Meu amado, fiquem na paz. Deus abençoe. E um grande abraço para todos. Amém.